E aí, pessoal do canal, tudo bem? Aqui é o professor André de Mello, economista cristão, e vamos para mais um vídeo sobre orientação financeira para vocês. E esse vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3 que eu vou gravar sobre finanças à luz da Bíblia. E nesse primeiro vídeo eu quero tratar de algo que normalmente as pessoas não pensam e não imaginam que isso pode acontecer. Mas só que sabia que Deus quer nos dar muito mais do que a gente precisa para viver? A Bíblia diz que o Senhor está disposto a nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, mas só que tem algumas condições de como você pode receber esse mais. E também tem algumas condições para que você deve usar esse a mais que você pode ter na sua vida. Devemos lembrar sempre que aqui na Terra nós somos mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Ou seja, eu já gravei um vídeo, vou deixar ele aqui para vocês, que Deus é dono de todas as coisas. E lá eu falo que tudo aqui é de Deus. Nós devemos apenas administrar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Então, o carro que você anda, a casa que você mora, a roupa que você veste, tudo é dele. Nós devemos apenas administrar. Mas também podemos usufruir. Porque lá no Evangelho de João diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós também somos filhos. E quando nós somos filhos, nós somos herdeiros. E se o nosso Pai Celestial é dono de todas as coisas, logo nós também podemos usufruir daquilo que temos em nossas mãos. Apesar de não ser nosso, devemos administrá-lo, mas também devemos usufruir. Mas por que Deus está disposto a dar mais do que nós precisamos para viver? Bom, antes de entrar nesse tema diretamente, existem algumas premissas que nós devemos cumprir para que Deus nos abençoe mais, na área financeira mesmo. E a Bíblia está repleta de situações dessas que nós podemos concluir isso. Eu quero ler primeiro aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Diz assim, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Bom, o que Deus pede aqui, Salomão escrevendo aqui aos Provérbios, que nós devemos honrar ao Senhor com as nossas primícias, ou como ele diz aqui nessa versão que eu estou lendo da Bíblia King James, com as primícias de todos os nossos ganhos. Ou seja, quando nós recebemos o nosso dinheiro, vamos pensar na forma tradicional que aqui no Brasil, ou você recebe o teu salário, ou você recebe o lucro da tua empresa ou do teu negócio. O que você deve fazer primeiro? Ou seja, as primícias, antes de você comer, antes de você pagar o aluguel, antes de você pagar a prestação da casa, antes de você comprar alguma coisa para você, as primícias, você deve entregar a Deus, honrar a Deus em primeiro lugar. É isso que Ele quer da gente. E aqui nós devemos ofertar a Ele e dizimar a Ele aquilo que Ele nos deu. Então quer dizer que Deus quer o nosso dinheiro? Ele não quer o nosso dinheiro. Na verdade, Deus quer honra. A Bíblia diz que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Em Isaías também diz que Deus não dá a sua glória, a sua honra a ninguém. Então Ele quer que nós o honramos com as nossas primícias dos nossos ganhos. Mas por que Deus quer o nosso dinheiro? Bom, vamos lá. Se a gente lê lá em Mateus, a Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. Perceba que o dinheiro é a única coisa que pode substituir Deus na nossa vida. Não de forma positiva, mas só que o ser humano está propenso a colocar o dinheiro acima de Deus. Por isso que na Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. A Bíblia diz também nessa mesma passagem que nós devemos ou amar um e desprezar o outro. E desprezo aqui não é o fato de você não querer, é o fato de você se sentir superior. Quando você despreza algo ou alguém, você se sente superior a ele. E a Bíblia diz que você ou está superior ao dinheiro, ou está superior a Deus. Se você coloca o dinheiro acima de você, quer dizer que você se sente superior a Deus. E Deus não dá sua glória a ninguém, Deus não dá sua honra a ninguém. Por isso Ele quer que você entregue o seu dinheiro para que você entenda
que Deus é superior a todas as coisas e é Ele que te supre, e o dinheiro não manda na sua vida. Por isso que Ele pede para você honrar Ele com suas premissas. Não é sobre dinheiro, não é a quantidade de dinheiro, é a honra, é a capacidade de você entender que aquilo que está em suas mãos não é maior do que você e que Deus é muito maior do que você e é capaz de entregar muito mais daquilo que você está entregando a Ele, as suas premissas no caso. Mas eu quero ler uma outra passagem que diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, diz o seguinte: Não ajunteis para vós tesouros na terra, aonde a traça e o ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem, muitas pessoas leem isso aqui e entendem que riqueza é pecado. Não, riqueza não é pecado. Você pode ser uma pessoa muito próspera, pode ser uma pessoa muito rica e mesmo assim uma pessoa muito abençoada por Deus e uma pessoa que está no caminho de Deus e também segue os seus preceitos. O que Deus quer dizer aqui? O que Jesus está dizendo aqui que nós não devemos ajuntar tesouros na terra? Recentemente eu vi um vídeo do pastor Luciano Subirá e acho que é a melhor explicação que existe para isso. Por que Deus quer te entregar mais do que você precisa? Porque nós devemos ser como um leito de um rio. Água que entra, água que sai. Então, quanto mais água entra, mais água sai. Se você entender que o dinheiro na sua vida funciona dessa forma, ou seja, você não deve represar. Se você começar a receber muito dinheiro dos seus ganhos e você começar a represar apenas para você, ou como diz aqui Jesus na Bíblia, ajuntais tesouros apenas para você, Deus pode entender por que eu vou entregar mais dinheiro para aquela pessoa, sendo que ela represa apenas para ela. Ela junta só para ela. Você não ajuda ninguém, você não é uma pessoa generosa, você não é uma pessoa que está disposta a patrocinar outras pessoas, você não é uma pessoa que está disposta a patrocinar o reino de Deus, você não é uma pessoa que está sendo generosa para com os demais, para com os necessitados. Se você começar a ser generoso, Deus vai entender, olha, eu posso entregar mais para aquela pessoa porque Ele distribui, é o leito do rio, quanto mais água entra, mais água sai. Se você não ajuntar apenas para você, se você começar a entender que aquilo que Deus coloca nas tuas mãos é para servir você, a sua família, mas também os necessitados que estão ao seu redor, aí Deus vai te entregar muito mais do que você precisa, porque Ele sabe que você vai fazer o que Ele mais gosta. O que Deus mais gosta? De pessoas, pois Ele enviou seu próprio Filho para morrer por pessoas. E se você começa a ajudar pessoas aqui na Terra, Ele entende que você está fazendo a obra que Ele quer que faça. Aí Ele te entrega mais dinheiro. Porque Ele entende que o dinheiro não te escraviza, o dinheiro não te controla. Você controla o dinheiro. Você é o Senhor sobre o dinheiro. E tem mais um texto que eu quero colocar aqui nesse vídeo, que está em Salmo 62, no verso 10, que diz: Não confieis na opressão e não vos torneis vãos no roubo. Se as riquezas aumentarem, não coloqueis o vosso coração sobre elas. O que Deus está querendo dizer aqui para vocês? Se vocês ganharem muito dinheiro, amém, mas só que você não deve colocar o seu coração nela. Porque aqui e até o próximo vídeo.